A Segunda Guerra Mundial, a de 1939 a 1945, foi um conflito global que envolveu as principais potências mundiais da época, incluindo as alianças militares lideradas pelas potências do eixo, a Alemanha, Itália e Japão, e pelos aliados, a Reino Unido, União Soviética e Estados Unidos. A guerra teve um impacto enorme na história do mundo, com milhões de pessoas mortas e feridas, e mudanças significativas na política, economia e cultura. Origens do conflito. As raízes da Segunda Guerra Mundial remontam à Primeira Guerra Mundial, a de 1914 a 1918, que deixou a Europa devastada e gerou ressentimentos duradouros entre as nações. Após a guerra, a Alemanha foi submetida a sanções econômicas pesadas e forçada a assumir a responsabilidade pelas perdas e danos da guerra. A crise econômica que se seguiu contribuiu para a ascensão do partido nazista liderado por Adolf Hitler, que prometeu restaurar a grandeza da Alemanha e rejeitou as restrições impostas pelo Tratado de Versalhes. Em 1939, a Alemanha invadiu a Polônia, o que levou o Reino Unido e a França a declararem guerra à Alemanha. O Japão, que estava em conflito com a China desde 1937, aproveitou a oportunidade para expandir seu império na Ásia e declarou guerra aos aliados em 1941. A União Soviética, que havia feito um pacto de não agressão com a Alemanha, foi invadida pela Alemanha em 1941, o que levou a União Soviética a se juntar aos aliados. Desenvolvimento da guerra. A guerra foi caracterizada por uma série de batalhas em diferentes frentes, incluindo a Europa, a Ásia e o Pacífico. A guerra começou com a Blitzkrieg alemã na Europa, que envolveu a invasão de vários países em rápida sucessão. As forças aliadas foram derrotadas na França em 1940, mas a entrada dos Estados Unidos na guerra após o ataque japonês a Pearl Harbor em dezembro de 1941 fortaleceu os aliados. A partir de 1942, as forças aliadas começaram a fazer progressos significativos na Europa, incluindo a libertação da África do Norte e a invasão da Itália. A invasão da Normandia em junho de 1944, conhecida como Dia D, foi um momento decisivo na guerra, permitindo que os aliados avançassem na França e na Alemanha. Na Ásia e no Pacífico, os japoneses fizeram progressos significativos no início da guerra, conquistando grande parte do Sudeste Asiático e do Pacífico Ocidental. No entanto, as vitórias japonesas foram interrompidas pela derrota na Batalha de Midway em 1942, e as forças aliadas começaram a avançar no Pacífico. As batalhas de Iwo Jima e Okinawa foram particularmente sangrentas, mas a guerra terminou com a rendição do J.